fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut in efficiamur promissionibus Christi. oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per ium Christum Dominum nostrum. Amen. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo, que nos acompanham através do Facebook. Jesus ressuscitado caminha conosco e manifesta-se como presença viva e real a cada um de seus seguidores, fazendo brilhar sobre nossa vida o esplendor da sua face. Abramos a inteligência para entender tudo o que Ele nos diz e deixemos que o amor de Deus se realize plenamente em nós pela celebração desta Eucaristia. Com alegria, acolhemos a procissão de entrada cantando. Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que através do Facebook se unem a nós,
e conosco celebram esta Eucaristia, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa do terceiro domingo do tempo da Páscoa. E para podermos celebrar com maior dignidade este divino mistério da nossa fé, coloquemo-nos diante de Deus em atitude penitencial para lhe pedir perdão pelos nossos pecados. Fechando os nossos olhos, façamos o nosso exame de consciência, pensando nos pecados que cometemos ao longo desta semana, colocando-os com muita humildade nas mãos de Deus e clamando com muita confiança a graça do seu perdão. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, entoemos a Deus o nosso hino de louvor. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
da unidade do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitado, o Santo, o Justo, Autor da vida e nosso eterno defensor junto ao Pai, convida-nos a ouvir e guardar sua palavra, fonte de paz e de perdão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitaste o santo e o justo e pediste a libertação para um assassino. Vós mataste o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós
brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus então abriu
a inteligência dos discípulos para que entendessem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs muito queridos das nossas paróquias de Ipiacatu, de Gabriel Monteiro, que através do Facebook se unem a nós e celebram conosco esta Eucaristia do terceiro domingo do tempo da Páscoa. O texto do Evangelho segundo São Lucas, que nós acabamos de ouvir, é a imediata continuação do relato da aparição de Jesus ressuscitado aos 2 discípulos no caminho para Emaús. Conhecemos bem este episódio do Evangelho. Depois de reconhecerem Jesus ao partir o pão, os 2 discípulos retornaram imediatamente para Jerusalém, a fim de contar aos apóstolos o que acontecera, isto é, que de fato Jesus estava vivo e se manifestara a eles. Aconteceu, porém, que enquanto eles falavam, o próprio Jesus apareceu no meio deles. Naturalmente que os discípulos se assustaram quando isto aconteceu, pensando que estavam diante de um fantasma, o que levou Jesus a lhes dizer: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E para comprovar ainda mais a realidade da sua existência, Jesus lhes pediu alguma coisa para comer. E está aqui, caríssimos irmãos e irmãs, o primeiro ponto para a nossa reflexão na Santa Missa deste terceiro domingo do tempo da Páscoa. Jesus ressuscitado é, ao mesmo tempo, aquele que antes da cruz e da ressurreição convivera com os apóstolos. Mas ele é, ao mesmo tempo, absolutamente diferente daquele Jesus que, antes da cruz e da ressurreição, estivera
convivendo com os seus discípulos. Ao mesmo tempo, Jesus é o mesmo e absolutamente diferente. E prova esta realidade o fato de ele se mostrar aos discípulos, tendo carne e ossos, se alimentar junto com os discípulos, mas ao mesmo tempo o fato de as paredes não serem empecilhos para que ele entre, para que ele se coloque em uma realidade, seja ela qual for. Naturalmente que nós não podemos entrar em uma realidade se não existe uma porta que facilite, aliás, que possibilite que a gente ingresse em um lugar que está fechado. As paredes, isto é, as estruturas físicas, elas não são impedimentos para que Jesus entre onde ele deseja entrar. Mas, ao mesmo tempo, como os discípulos, ele tem carne e ossos, ele se alimenta com eles e etc. É esta a realidade da ressurreição. Por meio da sua ressurreição, a humanidade de Jesus fora glorificada. Mas não é que ele recebeu uma humanidade diferente daquela que tinha, não. A sua humanidade, que no mistério da encarnação ele recebeu no seio da bem-aventurada Virgem Maria, pela sua ressurreição foi glorificada, isto é, entrou em uma realidade diferente, sem que ele deixasse de ser quem ele era. E os discípulos têm dificuldade de compreender esta realidade. No que consiste esta dificuldade? Eles pensam, com toda certeza, que esta volta de Jesus à vida se assemelha àquilo que acontecera, por exemplo, com Lázaro, ou aquilo que acontecera com o filho da viúva de Naim, com aqueles mortos que foram ressuscitados por Jesus, que voltaram a esta vida para depois morrer novamente. A dificuldade que os discípulos têm de entender é precisamente esta. Eles entendem a ressurreição como um voltar a esta vida, para que depois Jesus talvez novamente morra. Não. Jesus quer que os discípulos compreendam que a sua ressurreição colocou a sua existência glorificada em uma realidade de vida que nunca mais irá a terminar. É a vida eterna, na qual um dia também nós, pela graça do batismo que um dia recebemos e pela graça de Deus nosso Senhor, iremos também nós receber. Os discípulos têm dificuldades em compreender, e é precisamente por esta razão que diz o Evangelho, Jesus abre a inteligência deles para que eles possam compreender as Escrituras. É muito interessante porque quando nós vamos ao texto original na língua grega deste Evangelho, a palavra que está aqui traduzida como abrir a inteligência, este verbo abrir, ele aparece em outros contextos do Evangelho, em outros fatos do Evangelho, relacionados às curas que Jesus faz com as pessoas que sofriam algum tipo de deficiência. Por exemplo, Jesus abriu os olhos do cego. Jesus abriu os ouvidos do surdo. Jesus abriu a boca do mudo. Este verbo abrir, ele aparece em contextos de cura, quando Jesus
realizando milagres, devolve às pessoas que padeciam de alguma deficiência a capacidade de usar plenamente aquele órgão do sentido que se encontrava, não é, naquela situação de não ser possível utilizá-lo. Aos cegos abriu os olhos, aos surdos abriu os ouvidos, aos mudos abriu a boca, descerrou a boca, os olhos, os ouvidos dos que padeciam alguma deficiência. Jesus abre a inteligência dos discípulos, porque Jesus cura. Aqui também Jesus realiza uma obra de misericórdia, curando a ignorância dos discípulos, que os impedia de compreender e, portanto, de crer naquilo tudo que as Escrituras falavam a respeito dele no Antigo Testamento e que nos acontecimentos pascais atingiram a sua completa realização. Jesus abriu a inteligência dos discípulos porque curou a ignorância em que eles estavam, a fim de que eles pudessem compreender e, compreendendo, pudessem crer na verdade da sua ressurreição. Meus irmãos e minhas irmãs, também a nós, Jesus precisa, também conosco, Jesus precisa realizar esta obra de misericórdia, curar-nos da ignorância terrível, abrir a nossa inteligência para que nós possamos, a partir das Escrituras, encontrá-lo e, encontrando-o, compreender a grandeza do seu amor e, compreendendo a grandeza do seu amor, crer neste amor, para dele podermos dar testemunho no dia a dia da nossa vida. Santo Tomás de Aquino tem um comentário belíssimo a respeito do momento em que na cruz o soldado abre o lado de Jesus. No Evangelho segundo São João, para testificar que Jesus estava morto, o soldado abriu o seu lado com a lança. Santo Tomás de Aquino diz o seguinte: naquele momento abriu-se o sentido das Escrituras para nós. O soldado abre o lado de Cristo, ali é certificada a sua morte, e na morte de Jesus se abre para nós, para que nós possamos compreender, não é, esta realidade de que o Antigo Testamento anuncia, profetiza os mistérios do Novo Testamento. Os mistérios anunciados no Antigo Testamento cumprem-se todos de maneira plena em Cristo Jesus, morto e ressuscitado pela nossa salvação. O coração aberto de Jesus na cruz, a nossa inteligência igualmente aberta, para que possamos compreender tudo isto e darmos testemunho de tudo isso no dia a dia da nossa vida. Não é à toa que o Evangelho termina com esta palavra de Jesus: sereis testemunhas de tudo isto. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, podemos ver esta realidade. Depois de receberem o Espírito Santo, os apóstolos, com uma ousadia, com uma coragem que advém da graça de Deus, se colocam a anunciar aquilo de que eles foram testemunhas, aquilo de que Jesus lhes permitiu compreender e crer, para chamar a verdade da fé aqueles que estavam também na sua própria ignorância. É por isso que ele diz: agistes por ignorância, mas é-vos dada agora a oportunidade de vos arrepender, de vos converter, para que os vossos pecados sejam perdoados.
Irmãos e irmãs, para terminar a homilia, existe um teólogo contemporâneo chamado Padre Tomás Halik. E o Padre Tomás Halik escreveu um livro chamado Meu Deus é um Deus Ferido. E neste livro, o Padre Halik escreve um pensamento que eu considero muito apropriado para nós compreendermos ainda mais e melhor a liturgia deste domingo, deste terceiro domingo da Páscoa. O Padre Halik diz o seguinte: muitas pessoas deduzem que Deus não existe quando veem os sofrimentos que as pessoas padecem no dia a dia. Crianças enfermas, doentes, abandonadas, pessoas que passam fome e morrem de fome, as guerras, as epidemias, tal como esta pela qual nós estamos passando agora. Ele diz: muitas pessoas pensam que Deus não existe porque há tantas pessoas feridas no mundo. E ele conclui: a minha experiência é outra. Tocando as feridas das pessoas é que eu pude fazer a experiência de Deus e crer com toda certeza que Ele existe. Mergulhando no sofrimento no qual as pessoas vivem, e fazendo essa experiência de poder lhes levar um pouco de alívio, de conforto, aí sim eu pude fazer esta experiência de que Deus existe e que Ele nos ama. Veem que no Evangelho, Jesus não diz assim aos discípulos: olhem para o meu rosto e vocês irão me reconhecer. É interessante isto, porque como é que nós reconhecemos alguém? Quando nós olhamos para, não é? Como costumamos dizer, para a cara das pessoas. O que Jesus pede aos discípulos: vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Jesus ressuscitado se permite reconhecer pelos discípulos, não pela visão da sua face, mas pela visão das suas chagas, das suas feridas, porque são feridas, são chagas de amor. A identidade de Jesus doravante não se dá a conhecer por aquilo que Ele se mostra em sua face, mas pelos sinais do seu sacrifício de amor que Ele ressuscitado conserva consigo. Nesta Eucaristia, façamos esta experiência de tocar as feridas do nosso Deus, porque são feridas de amor. E tocando as feridas do nosso Deus, as suas chagas pelas quais nós fomos salvos, experimentemos também no dia a dia tocar as chagas, as feridas dos nossos irmãos e irmãs. Sobretudo neste tempo agora tão difícil, não é? Tocar as feridas dos outros, não por simples prazer no sofrimento, mas para levar aos outros a esperança, a alegria, a salvação que brotam para nós do mistério da Páscoa que nós estamos celebrando. Que o Senhor Jesus ressuscitado abra a nossa inteligência, também a nossa neste domingo, cure-nos da ignorância invencível que muitas vezes nos toma, para que crendo, para que compreendendo o mistério do seu amor, nele possamos crer e dar testemunho deste mesmo mistério de amor no dia a dia da nossa vida. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cristo Jesus é nosso advogado junto do Pai. Por meio dele, digamos confiantes: Deus nosso Pai, ouvi-nos. Cuidai com amor e carinho, Senhor, da vossa Igreja, sempre necessitada da presença fortalecedora do vosso Santo Espírito, nós vos rogamos. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Acompanhai os ministros ordenados e leigos, para que nunca lhes falte coragem e coerência no anúncio do Evangelho, nós vos rogamos. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Iluminai nossas autoridades, para que zelem e trabalhem pela paz social, nascida do real compromisso com a dignidade de cada habitante do nosso país, nós vos rogamos. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Olhai pelas vítimas da violência, para que sejam confortadas pela solidariedade das pessoas e atuem na defesa da cultura da paz, nós vos rogamos. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Fazei brilhar sobre cada um de nós o esplendor de vossa face, para que sempre perseveremos na esperança da ressurreição e no amor aos ensinamentos de Jesus, nós vos rogamos. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que sois o nosso amigo, acolhei as orações que brotaram do coração dos vossos filhos e filhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, que é mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Eucaristia é sacrifício, aquele mesmo que Cristo ofereceu. O mundo e o homem serão reconduzidos para a nova aliança com seu Deus. Ao celebrar vossa Páscoa e ao vos trazer
nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas, sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Senhor, Deus do universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Irmãos e irmãs, o Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos de Deus que somos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, ó Pai, livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Era preciso que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dos mortos. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som da sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa
mesa, se abriram os nossos olhos, te reconhecemos no partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança partimos em direção, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a glória, a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ao final desta Santa Missa, eu gostaria de dar uma breve orientação a vocês, nossos paroquianos, a respeito do retorno da celebração presencial da Santa Missa. Já poderíamos ter celebrado a missa presencial neste final de semana, mas em virtude, não é, da organização toda que precisa ser feita, optamos por voltar com a celebração presencial da Santa Missa no próximo final de semana. O protocolo a ser seguido é o mesmo de antes. A partir de terça-feira, as senhas serão distribuídas na secretaria paroquial, não é?
nos horários que estávamos já celebrando antes da suspensão. Na paróquia de Piacatu, a missa no sábado às 18 horas e no domingo às 8 da manhã. E aqui em Gabriel Monteiro, no domingo, às 9h30 da manhã e também às 18 horas. Repito, as senhas, a partir de terça-feira, passam a ser entregues nas secretarias das nossas paróquias. Dentro da igreja, o mesmo protocolo, não é? Chegando a higienização das mãos, a temperatura também que será oferida, cada qual tome o seu assento dentro da igreja, e eu peço encarecidamente que não haja trânsito de pessoas dentro da igreja, não é? Você chegou, tome o seu assento e permaneça nele até o final da missa, a não ser que aconteça alguma coisa grave que necessite, não é, que você se levante, enfim, e que caminhe dentro da igreja. O uso da máscara é imprescindível. E quando eu digo uso da máscara, não é a máscara tapando só a boca, é a máscara tapando o nariz e a boca, bem ajustada ao nariz, ao rosto, de tal modo que não haja, não é, nenhuma dificuldade quanto a esta questão. Graças a Deus, não estávamos tendo problemas e não teremos também agora, não é? Então, saindo da sua casa, já coloque a sua máscara, não esqueça, não é? E, repito, tapando, vedando bem, tanto o seu nariz quanto a sua boca, não é, para que assim você permaneça bem, não é, e também não cause nenhuma dificuldade para as pessoas que estarão perto de você na Santa Missa. Nós vamos continuar com esse esquema dos lugares assinalados, porque isto nos ajuda na higienização da igreja e também porque é assim que o protocolo pede que seja feito, não é? Cada qual no seu assento, no seu lugar, é apenas 1 hora, 1 hora e pouco a Santa Missa, não existe problema nenhum, pelo contrário de nós estarmos assim dentro do templo. Então, com a graça de Deus, no final de semana que vem, retomamos a celebração presencial da missa. E eu digo uma coisa a você, não precisa ter medo de vir à igreja, não é? Eu peço que o Robertson filme um pouco como é que está, não é? A igreja, vocês conhecem bem a situação, como é que nós organizamos, tanto aqui quanto lá em Piacatu, a organização é a mesmíssima, não é? Nós tomamos todos os cuidados, seguimos o protocolo à risca, de tal modo que não existe perigo de contágio pelo Covid-19 dentro da igreja. Participe da Santa Missa, não é? Venha, você, sua família. Naturalmente, se você não está com alguma dificuldade de saúde ou outra que o impeça de estar aqui. Caso contrário, venha à igreja. Mais do que nunca nós precisamos, neste momento, deste conforto, deste amparo que vem da fé. A fé celebrada em comum na casa de Deus, né? Para onde recebemos a sua palavra e o corpo e o sangue do Senhor na Eucaristia. Então, a partir de terça, distribuição das senhas para a Santa Missa do final de semana. Voltados para a imagem de Nossa Senhora, ela que é a mãe do Senhor Jesus ressuscitado, a mãe da Santa Esperança, que nos assiste também com a sua intercessão neste momento difícil, não é? Façamos a ela nossa filial homenagem cantando. Regina Celi letare, alleluia, quia quem meruisti portare,
Aleluia. Resurrexit sicut dixit. Aleluia. Ora pro nobis Deum. Aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. A bênção do Deus onipotente, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vocês que estão em casa, fiquem todos na paz do Senhor, tenham um domingo feliz e uma semana abençoada. Vós que aqui estáis, levai a todos a alegria do Cristo ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está.